Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão, hoje o nosso episódio 55. A dádiva que nos remete a essa ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência ela é considerada um modelo de ação social, onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. É uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos aqui da cidade e da região que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade, ainda que muitas vezes essas ações ocorram de forma individual. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Loriberto, sou um homem branco, cabelo curto e tenho uma barba mais ou menos grisalha, e hoje eu estou usando uma camiseta na cor azul marinho com uma estampa. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal no YouTube, podcast Dádiva e Gratidão. Inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações dos nossos episódios que vão ao ar todas as segundas-feiras às 18 horas. Quero convidar você também para se inscrever no Instagram, no Facebook e também nos acompanhar no Spotify em áudio e vídeo. Agradecer ao nosso apoiador, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, plano de captação de recursos, elaboração de projetos, na captação dos recursos, no acompanhamento da execução, na prestação de contas também. Siga a Orplan Solutions nas redes sociais. E hoje eu tenho o prazer, o privilégio de receber aqui a Associação Blumenauense de Amigos dos Deficientes Auditivos, a ABADA, na pessoa da Lisbeth Belzer Rosa, ela que é a coordenadora. A ABADA que foi criada em 1989 e se dedica ao atendimento de pessoas com deficiência auditiva. Tem aí mais ou menos um cadastro de 7.000 usuários a ser atualizado, segundo a Lisbeth comentou, e tem a missão de proporcionar ao deficiente auditivo sua inclusão através de atividades de reabilitação, promovendo sua plenitude à vida comunitária. Deixar registrado aqui, para você que também nos acompanha, que nós teremos aqui a intérprete de Libras, numa janela que vai estar aberta também, fazendo aqui o seu trabalho, o seu papel para tornar esse episódio o mais acessível possível. Lisbeth, seja muito bem-vinda. Bom dia, Loriberto, bom dia a todos, uma satisfação estar aqui junto também, né? Então deixa eu fazer a minha audiodescrição também. Eu sou loirinha, baixinha, 1,55 m, relativamente magra, e estou vestindo uma blusa branca com um colete rosa meio pink, bem forte, uso óculos, né? E é um prazer estar aqui hoje também conversando com vocês, esclarecendo algumas coisas a respeito do nosso trabalho na ABADA. Que legal, que legal. Então vamos lá, vamos começar do princípio, né? Lá em 1989, quando a entidade foi criada, né? Conta um pouquinho da história, do que a gente consegue resgatar dessa história desde o início. 89 já vão lá quase 24 anos. Né? 34 anos, é bastante tempo. Nossa. Sim, e é uma satisfação poder essa semana estar falando sobre isso, porque na quarta-feira, dia 26, é o aniversário da ABADA. Então ela foi fundada em dia 26 de abril, então essa semana nós estamos com muita movimentação dentro da ABADA para comemorar os 34 anos, né? E a gente não pode não pode esquecer toda essa história, que ela foi criada por um grupo de pais, amigos, fonoaudiólogos que de repente se uniram, como sempre, né? As associações nascem dessa forma, se uniram por necessidades, por afinidades, pelas questões que eles tinham, que estavam percebendo que esse grupo precisava. E ali então começou lá no Pedro II, numa sala cedida, esse grupo começou a se reunir e a prestar atendimento
para as pessoas com deficiência auditiva, né? Dali para diante, o Lions Club, ele recebeu um terreno e construiu, só que nesse comodato ela teria que abrigar 2 entidades, e uma das entidades foi a Abada. Então foi muito bom, porque daí a Abada conseguiu um espaço melhor, né, que antes era um espaço pequenininho dentro do Pedro II, agora um espaço maior, e nesse desenvolver dos anos, foi conseguindo um espaço cada vez maior dentro do Lions, né? Então, hoje a gente ocupa todo o piso superior, quase todo, não todo, o piso superior do Lions, e então temos várias salas de atendimento, né? Salas para atendimento de grupos, salas para exames, que a Abada faz exames de audiometria e outros. Então, e depois, em 2020, veio a Central de Libras, que foi uma grande conquista, uma conquista muito boa para melhorar essa questão da acessibilidade para os surdos. Então, mais ou menos assim, a diretoria é uma diretoria voluntária, né, que veio em pessoas, pais, familiares de surdos, que se reuniram e começaram a trabalhar voluntariamente para desenvolver todos os projetos, na captação de recursos, e aí a diretoria continua funcionando hoje. Agora nós trocamos recentemente a diretoria e assumiu a Elissa e a Thaís como presidente e vice-presidente, e ainda tem, dentro desse grupo, tem o secretário, o tesoureiro e o conselho fiscal. Durante muitos anos eu fiz parte da diretoria dentro do Conselho Fiscal, e ano passado, que era o Dênio que estava na diretoria, ele me convidou, precisamos de alguém na coordenação. A Thaís, que era a coordenadora, foi a fundadora da Central de Libras. Saiu e agora acabou retornando na diretoria, e aí eu assumi o lugar dela na Central de Libras. Então, mais ou menos, tentando dar uma resumida, foi por aí, né? Legal. Bom, nós vamos falar depois dos projetos e programas, né? Mas você citou a Central de Libras, só para a gente então já fazer um apanhado assim. O que a Central de Libras faz? Bem, eu estou com uma ideia aqui, mas vamos lá, vamos ver se vai bater. Certo. A Central de Libras, ela faz a intermediação da comunicação. Então, por exemplo, eu tenho um deficiente auditivo, um surdo, que se comunica através da Libras, e ele precisa acessar algum local público, né? Por exemplo, Praça do Cidadão da Prefeitura, e lá não tem nenhuma pessoa que se comunique por Libras, né? Então ele vai fazer uma chamada de vídeo, e essa chamada de vídeo o intérprete vai estar intermediando a comunicação. Então ele vai passar da Libras para a língua oral, em língua portuguesa, e o que a pessoa ouvinte, né, vai fazendo essa tradução. Ela falar e vai passar em Libras para o deficiente auditivo ou surdo. Então, é mais ou menos isso. A gente faz lives, reuniões, vídeos também, né, institucionais, propagandas eleitorais na época. Então, diversos materiais que são para promover a acessibilidade. Que legal. Fico pensando, né, a gente vê esse movimento dos sinais, da linguagem brasileira de Libras, né, sinais. Ela tem ganhado muito espaço, né? Mas, por outro lado, se a gente olha assim, uma Praça do Cidadão, né? Ou no geral, assim, né? Poder público, não tem muita gente que tem domínio, né? É verdade. Ainda, assim, aumentou muito esse serviço, mas ainda esse tipo de atendimento, mas ainda é muito pouco. Os surdos muitas vezes dependem de outra pessoa, ou depende de levar um intérprete junto para poder ter uma comunicação, né? Para poder ter um entendimento pleno daquilo que do que ele está querendo acessar. Então, realmente, ainda precisa crescer mais.
A Abada tem promovido isso através de cursos de Libras, né? O que ficou bem reduzido durante a pandemia, agora a gente está retomando, mas justamente para melhorar isso, né? Para melhorar essa acessibilidade, porque é complicado. Ele chega num CRAS, ele chega numa escola, e aí, como é que fica, né? Se entende pelo escrita, mas não é todo surdo que tem domínio, e a língua portuguesa escrita para eles não é uma forma tão clara. Então, como a Libras é uma língua que usa uma sequência diferente, tipo inglês e alemão, né? Não consegue ser literal, porque tu tem que fazer essas trocas, e na Libras isso também acontece. E aí, quando eles vão usar o português escrito, não fica claro. Então, se comunicar por bilhetinho, não é uma forma tão clara para ele compreender aquele conteúdo. E assim, com o intérprete, isso melhora bem, ou na comunicação, né, através da língua, fica muito mais fácil. Interessante. E quantas pessoas compõem hoje a central? A central são 3 funcionários, né, de 8 horas, então porque abre às 7 da manhã até às 9 da noite. Ainda não temos 24 horas, né? Ainda é um sonho. Mas das 7 da manhã às 9 da noite tem atendimento. Então, esses 3 se revezam dentro desse horário para dar acessibilidade em tudo, né? Por exemplo, um surdo chega para emprego numa empresa, a empresa pode fazer chamada de vídeo e fazer entrevista com aquele candidato surdo deficiente auditivo de forma bem tranquila, bem normal, né? Mas ela vai ter que depois providenciar alguém sim. Aí internamente depois para fazer esse... Exatamente, porque esse inicial do processo de seleção, a Abada faz gratuitamente por uma parceria com a prefeitura. Depois da contratação, aí é por conta da empresa. Aí a empresa faz a solicitação ou faz o convênio com a Abada. Fez o convênio, aí tem essa parceria, sempre que precisar de alguma reunião, algum outro, e várias empresas daqui da região fazem isso, né? Então tem uma reunião, tem um treinamento, marca um horário e o intérprete vai fazer essa intermediação através da tela, né? Então é disponibilizado um link e através desse link ele vai ter acesso ao intérprete. Entendi. Então fica, digamos assim, bem mais igualitário esse funcionamento dentro da empresa, essa acessibilidade, né? A central, na verdade, ela fica... não há o deslocamento desse colaborador para ir para a empresa, é tudo então feito via vídeo... a grande maioria a gente faz por videochamada, porque temos atendimentos presenciais, sim, mas esse deslocamento do intérprete, o tempo que ele vai precisar para fazer revezamento, porque dentro da categoria eles têm 20 minutos é o máximo de tempo que ele faz sem revezamento. A partir de 1 hora, eles têm que ir se revezando. Não pode o intérprete fazer uma interpretação de 1h30, 2 horas sozinho, porque isso fica realmente muito pesado, muito cansativo, né? Então, aí para isso tem que deslocar 2, se é uma reunião de 2 horas, tem que deslocar 2 intérpretes. E aí, então, por videochamada, isso facilita, porque daí a gente tem como disponibilizar essas trocas de forma mais tranquila. E com a pandemia ficou muito mais comum o uso dessas tecnologias, né? Das reuniões à distância, desses encontros online. Então, para nós isso facilitou bastante da gente poder dar essa acessibilidade dessa forma, né? Inclusive aulas, a gente acompanha alunos em aulas dessa forma e para locais completamente distantes, Florianópolis e outras regiões, a gente consegue fazer. Que presencial já se torna bem mais complexo. Você falou convênio com a prefeitura. Esses colaboradores são da Abada. São da Abada. Uhum. Mas a prefeitura
Ela repassa uma verba para fazer esse atendimento. Então, tem os órgãos da prefeitura que tem isso, o CRAS, né? A Praça do Cidadão, diversos outros órgãos da prefeitura que recebe um usuário que se comunica por Libras, faz uma videochamada, marca um horário com a Bada e vão poder prestar esse atendimento de forma bem tranquila. Eu lembro agora, na época da pandemia, que a gente teve muitas, era diariamente as lives. Com interpretação de Libras. Isso era pessoal da Bada ou era da prefeitura? Assim, depende. Alguns, por exemplo, todos que eram da prefeitura, aí o que a gente fazia uma parceria com eles e a Bada também fornecia. O que é da educação, não. A educação tem os intérpretes deles. Volta e meia, quando precisa uma ajuda a mais, também a gente acaba ajudando. Mas eles têm os intérpretes dele e aí é feito com a interpretação própria, né? Entendi. E praticamente, vamos lá, as apresentações ou comunicações deveriam ter, né? Quando a gente vê assim, né, quando são vídeos agora fugiu até o nome, mas uma autoridade vai se pronunciar a respeito de alguma questão e tal, sempre tem um intérprete junto, né? Eu lembro agora assim de alguns casos assim recentes, né, onde a gente sempre acompanha ou em janela ou presencialmente mesmo, né? E aí é muito interessante porque quando é filmado, deixa-se sempre o intérprete junto. Né? Ele se posiciona ao lado, muitas vezes, da autoridade ali que está falando e está lá fazendo a linguagem, né? Isso. O que faz sentido, né? Não faria sentido deixar ele escondido e como participar daí, né? Desculpa interromper, mas assim, realmente dá para perceber que no começo dos pronunciamentos do governo, às vezes não tinha esse cuidado do intérprete estar tão do lado, e aí filmava o presidente, estava o intérprete dando acessibilidade e a câmera não filmava. Então, esse cuidado foi uma evolução, né? Que a gente precisou prestar mais atenção, vamos ter, né? E até eu participei de alguns programas de televisão assim que realmente tem que ter o cuidado da câmera poder pegar o intérprete, senão vai perder o sentido, isso não vai se tornar acessível. Então foram detalhes que com o aprendizado, com o desenvolvimento a gente teve que adaptar, né? Eu acho que é um processo natural também, porque para gente que tem, né, audição funcional, vamos dizer assim, né? É uma coisa que não passa pela nossa cabeça. O nosso normal é assim, não ter esses cuidados, vamos dizer assim, né? Exatamente. Mas quando a gente começa a perceber, mas eu preciso, tem outro público que eu preciso atender também, né? Então eu tenho que tomar esses cuidados, né? Assim como, né, a gente fez aqui a audiodescrição, né, porque nós temos aí gente que é deficiente visual que também nos ouve, né? Então eles também querem saber como nós somos, né? Então, assim, é um cuidado que a gente tem. Vou fazer uma pergunta, vamos ver se isso tem resposta para hoje, senão a gente corre atrás também. Mas existe algum tipo de aplicativo que faça essa interpretação de Libras? Não. Tem sim, e eles vêm se desenvolvendo cada vez mais, né? Então, tem HandTalk, tem o ProDAF, que são bastante usados. O que acontece com esses aplicativos atualmente? Eles fazem uma tradução muito literal. E a tradução literal, pensa numa tradução literal do inglês, né? Não fica uma coisa muito clara. Então ele vai fazendo muito palavra por palavra. E aí o contexto do conteúdo acaba ficando confuso. Então, assim, eles vêm se desenvolvendo cada vez mais. Hoje, por exemplo, eu posso chegar numa comunicação bem simples, eu gravo a minha voz para esse aplicativo, né? E
boto ali e ele automaticamente faz aquele conteúdo sozinho, ele desenvolve em vídeo. Mas para uma comunicação bem simples, frases bem simples, eu quero algo maior, um contexto maior, aí isso já começa a ficar um pouquinho falho, assim, ainda precisa aprimorar mais. Então, vem se desenvolvendo cada vez mais, isso é muito, muito bom. Então, imagino que com o tempo isso vai se tornar muito legal, mas ele ainda peca um pouquinho nesse aspecto, né? Eu vou dizer assim, eu gostaria muito de aprender Libras. Eu acho muito legal e eu fico prestando atenção quando eu vejo, né, uma pessoa, como é que a gente diz? Falando em Libras? É isso? Ou se comunicando em Libras. É mais adequado, né? E eu fico prestando atenção nos movimentos e se tem então a fala junto, então eu fico prestando atenção onde que há um encaixe, né, do sinal e tal. Mas é difícil, né, para quem não de fora assim tentar. Exatamente, é uma língua, né? E a língua, ela tem essa característica de, às vezes, isso precisar fazer adaptações, fazer trocas, que daí não fica aquele conteúdo tão literal. E como ela é uma língua muito visual, tem muitas coisas que a gente chama de classificadores, que não é uma tradução literal da palavra. Então, isso para quem está visualizando fica estranho, mas o que era aquilo que ele está querendo dizer? Por exemplo, posso citar o verbo cair. O verbo cair, em português, C-A-I-R, pronto, né? E aí tu vai entender pelo contexto, mas o cair em Libras, ele tem diferentes formas de apresentar isso. Então, caiu o quê? Aí, se é um papel, então tem uma forma de apresentar essa queda. É uma pessoa, tem outra forma. É um carro, é uma moto que caiu. Então, cada um desses tem uma forma de apresentar. Então, isso às vezes, para quem está visualizando, poxa, né? Fica estranho. Eu vi cair naquele jeito e agora é diferente. Agora é diferente. Como é que é isso mesmo? Então, esses detalhes é que são... E é isso que torna a língua muito rica, né? E ela vem crescendo e se desenvolvendo muito. Como é uma língua e é viva, ela se adapta, se modifica. Os próprios termos que antes, por exemplo, esses termos todos de informática, da área de TI, não tinham. Agora, termos médicos, termos do direito, tudo tem esse vocabulário, da psicologia, tem esse vocabulário. Então ela vem crescendo muito, vem se desenvolvendo, e a pandemia ajudou muito isso, né? Então ajudou até a língua a se tornar mais conhecida no sentido da questão da regionalidade, porque ela tem isso também. Assim como no português tem a tangerina, a bergamota e a macaxeira. Macaxeira? Não, mexerica. Desculpe, macaxeira. E a mexerica, isso também acontece na Libras, ela tem a sua regionalidade. Então, agora, os surdos, pelo uso das tecnologias, eles começaram a se acostumar com essas variações linguísticas, porque eles diziam, o que ele está falando? Aquilo, o que ele está sinalizando? Não está fazendo muito sentido, porque não conheciam. Agora eles conhecem, e isso transita de forma muito mais natural na comunidade surda. Quanto tempo uma pessoa, ou um curso básico, digamos, de Libras, para a pessoa conseguir se comunicar? Tem uma estimativa de mais tempo? Ou menos, a gente tem feito cursos de 20, 30 horas básico, mas esse é o básico 1. Para conseguir ter uma comunicação um pouquinho melhor, assim, teria que ter pelo menos 60 horas de básico. Aí já consegue ter. Então, em torno de 1 ano, já consegue ter uma comunicação um pouco melhor, né? Com o básico 1 de 20 horas, consegue dizer o bom dia, né? Ter aquela coisa, aquele contato inicial, mas para ter um pouquinho mais de comunicação, aí precisa aprofundar um pouco mais. E tem que treinar, né? E tem que treinar. Isso é fundamental.
Porque tem pessoas que com 40 horas de básico, nossa, já se comunicam muito tranquilamente, porque tem o contato, porque treinam bastante, então varia bastante. Eu te confesso que no meu começo foi bem sofrido. Eu demorei bastante, o meu filho teve muita dificuldade, até por ele ter outras deficiências, né? Então, no começo eu tive bastante dificuldade. Hoje, quem me olha fazendo uma interpretação, para ti é fácil. Eu digo assim, você não está lembrando de tudo que eu já passei, não conhece? Então, às vezes as pessoas se desestimulam, para mim é tão difícil. Mas cada um tem o seu tempo, cada um vai ter o seu desenvolvimento. Tem gente que com inglês, 1 ano de inglês, voa, né? É a mesma coisa. Eu lembro que lá na década de 90, na faculdade, tinham grupos, na FURB, lá no pátio da FURB, tinham grupos de 5, 6 pessoas que ficavam ali em volta, em círculo, e se comunicando em Libras. E eu achava aquilo assim, nossa, que máximo. Que legal isso. Mas é isso, era treino. É treino. Talvez, eu nunca parei para perguntar, mas talvez 1 ou 2 ali no meio tinham, eram deficientes auditivos, mas os outros não. E daí tinha aquele momento de troca, de interação, é bem assim mesmo. Então, facilita muito. Eu, por exemplo, cito muito, eu tenho um outro filho que não é deficiente auditivo e ele aprendeu alemão. E eu fui também aprender alemão, né? Eu sou de origem alemã e não sei falar alemão. Aí eu fui aprender. Com 1 ano, ele falava alemão com a maior tranquilidade e eu ainda estava no oi, tudo bem, tentando sair do chão. Então, mas ele junto com os colegas treinavam, ele conversava com outros colegas em alemão. Então, essa é a diferença. Então, precisa do treino. E é uma área nova do cérebro que a gente ativa, porque não é a comunicação oral, não é a mesma área do cérebro. E tu vai ter que transitar dessa área que utiliza a língua oral para uma área que é visual e gestual, que é as mãos. Então, isso precisa de realmente treino e ativação. Então, além de tudo, aprender Libras ativa mais o cérebro, porque tu tem que treinar uma área que não está habituada. E não é só gestual de mão, é expressão, né? Exatamente. Então, muitas vezes fazem muita brincadeira e história o intérprete que faz caras e bocas, mas é necessário. Por quê? Onde que está a entonação da voz? Como que eu vou botar a entonação da voz de uma pergunta ou de uma exclamação? Vai ser na expressão, nas mãos não tem como, eu vou botar uma interrogação, né? Uma exclamação aqui, não, ela vai na expressão. Então, a expressão é que vai dar esse contexto, por isso ela é tão importante. E a expressão corporal junto, não é só facial, porque se eu quero dizer que alguma coisa é futuro, eu me inclino para frente. Se eu quero usar que aquilo ali aconteceu e é passado, eu me inclino para trás. E apurar a acuidade visual para ter essa percepção também leva um tempo. Às vezes não te dá conta que a pessoa faz isso e aí tu acha que está falando tudo no presente. Não, ela foi um pouquinho para trás para mostrar que ela está falando no passado. E esses detalhes a gente tem que apurar o visual, né? E apurar a expressão facial. Eu lembro que meu professor surdo, quando começava, ele dizia: Lisbeth, tu é muito dura, tu não tem expressão, tem que treinar isso. E eu ia para frente do espelho e eu, como uma boa alemã, ficava bem aquela sem expressão. E tive que treinar muito isso. Então, é treino. Também é treino. Interessante. E a Abada, ela oferece esse curso de 20? Hoje? Sim. Ou melhor, não só o de 20? Temos outros cursos e agora estamos lançando o curso online, que a pessoa contrata e faz ele todo online. E temos o curso
que é online, mas não dessa forma. Ele tem um período e vai começar agora, na semana que vem, um curso online, que aí tem hora marcada com o professor, só não é presencial. Ele é e o outro é gravado, que a pessoa acessa e assiste as aulas quando quer. Né? Então já temos essas duas modalidades de curso, e aí nesse curso que as aulas são gravadas, eles são em módulos. Então aí já temos o módulo 1 e o 2 já está sendo disponibilizado e a sequência logo em seguida, né? Bacana. Mas esse outro curso online começa na verdade, na segunda não, na terça, porque ele vai acontecer nas terças-feiras. Então essa semana abrem as inscrições e gratuito, aberto ao público. Quem tiver interesse, entra lá no link, se inscreve e vai poder ter esse curso. O gravado, então, ali tem... Esse tem um custo. Esse tem um custo. Esse que não é gravado vai ser gratuito. Mas aí tem vagas limitadas. O outro, não. Entendi. E nesse caso, né, a pessoa encontra nas redes sociais da Bada esse curso gravado? Nós vamos estar disponibilizando agora através da Instagram e todas as redes sociais da Bada. Nós vamos estar disponibilizando a inscrição para esse que não é gravado, e o outro também já vai ser oferecido. Que legal. Então já fica o convite aí, gente. Vamos aprender a nos comunicar em Libras. Que legal. Olha quanta coisa. Eu de novo, assim, eu fico muito... me admira a pessoa que consegue fazer a comunicação em Libras, né? E a questão da expressão, isso é muito legal, porque você, mesmo não conhecendo, pela expressão, às vezes você acha assim, puxa, acho que ela tá brava, ou uma expressão de indignação, né? E você consegue, assim, de certa forma, perceber, né? Claro, não sei com o que ela está naquele momento, né? Indignada, alegre, né? Exatamente. Triste, mas já dá, assim, uma ideia, pelo menos, né? E eu acho isso legal. E vou desafiar a turminha lá em casa para a gente fazer o curso também. Que legal. Porque eu acho que é importante, né, a gente conhecer. Daqui a pouco a gente está numa situação de ter que ajudar alguém. É verdade. E aí, fica gesticulando, fazendo mímica, pode sair alguma coisa que seja o contrário do que você gostaria de estar comunicando, né? Então, coitado, assim, da pessoa que está lá, mas o que ele quer dizer? O que ele quer dizer, é verdade, né? E realmente, assim, a gente percebe os surdos vêm evoluindo muito em todas as esferas da sociedade. Hoje temos surdos formados em pós-graduados, mestres, doutores em todas as áreas, né? Então, o contato está aumentando muito. Eu lembro que quando eu descobri a surdez do meu filho, eu não conhecia praticamente ninguém surdo. Parecia que era o único. E depois você começa a ver, e agora não, agora a gente vê em todos os lugares, né? As empresas contratando pessoas, né, deficientes auditivos, e ter os colaboradores ali, a gente tem que ter um contato vai precisar se comunicar. Então, isso vem aumentando muito, né? E o próprio acesso deles na educação, que a educação começou a melhorar muito, como ensinar um surdo, estudando cada vez mais isso, né? De dar essa acessibilidade, de contratar intérpretes, de formar. Então, tudo isso faz com que a gente agora tenha muito mais contato. Antes, essas pessoas ficavam guardadas em casa, né? Ajudando a família num contato muito restrito. Hoje não, hoje estou viajando, hoje tem contato. Não sei do tempo, mas eu fiquei muito surpresa. Foi num curso que eu fui em Curitiba, onde uma palestrante era surda cega. E aí tinham outros surdos cegos ali. E eu disse, caramba, como eles fazem para andar por tudo, para viajar? Porque uma coisa é tu ser cego e tu tá ouvindo.
Outra coisa é tu ser surdo e tá vendo. Mas e quem não vê e quem não ouve? Como fica? E ela estava palestrando. Eu fiquei admirada com isso. Olha só, hoje temos formados surdos cegos e essas pessoas estão viajando e estão sozinhas, eles querem ser independentes e a autonomia deles é muito importante. E é isso que a gente vem na Bada trabalhando muito forte, para dar essa autonomia. Ele não precisa depender de ninguém, ele pode ter vida plena. É um cidadão que tem direito a uma vida plena. E é isso que a gente quer, que ele possa realmente ter e usufruir de todos os direitos. Já aproveitando esse gancho, então, né? Que atendimentos, né? Além, obviamente, da Central de Libras, né, a Bada oferece aí para... Nós temos assim vários projetos, muitos desenvolvidos em parceria com a prefeitura, né, dentro do projetos FIA, né, e outros que são projetos para crianças e adultos. Então, por exemplo, temos agora em andamento o Crescer em Ação, que é para crianças a partir de 2 anos de idade até 14. Então, ali eles vão desenvolver essas competências, a aprendizagem. Não é um reforço escolar, é uma aprendizagem de tudo para a vida, né? Das coisas básicas da vida que ele vai fazer, junto com um treino da língua oral, né? E também de se familiarizar com o português escrito, que é muito importante, que isso não é, além dele se comunicar pela Libras, ele tem a obrigação do português escrito. Então, ele vai se familiarizar com isso. Temos o serviço de convivência, que também vai para crianças, né, a partir dos 6 anos até adultos de 59 anos, e também o objetivo é dar essa autonomia para eles. Tem o mundo do trabalho, que é onde ele vai ter esse contato com as empresas, ele vai aprender a fazer um currículo, a se comportar numa entrevista de trabalho, e esse mundo do trabalho vai oportunizar o acesso às empresas, né? Fazer uma ficha, fazer uma entrevista de trabalho. Temos um projeto que é o primeiro projeto fora da Bada, que é junto com a Escola Maker, né? Que é o de robótica, então onde ele vai estar aprendendo para crianças até 14 anos, onde ele vai ter esse contato com na área de TI, a informática, e vai aprender os conteúdos básicos, né? Então, informática básica ali. E temos daí, além desses projetos, os cursos de Libras, né? Que agora, então, finalizou um que era para servidores da prefeitura, agora esse que são abertos ao público, né? Então, basicamente, e além disso, daí temos os serviços, que é o de exames, né? Então, toda a parte de audiometria para passe livre, audiometria para constatação da perda auditiva, e o exame Bera, que é um exame mais especializado, né? Que também fazemos ali para a constatação da perda. Bacana. E bom, eu estava pensando aqui na questão, falasse 2 anos, né? São os primeiros atendimentos ali. Vocês começam com como é que se ensina um bebê praticamente a se comunicar em Libras? Olha, incrível, igual a língua oral. Como a gente ensina a língua oral para um bebê? Mamãe, mamãe. Então a mãe, o pai, o familiar vai tendo contato com o bebê e vai reproduzindo as palavras. Da mamadeira, ó o mamá, que vai indo para mamadeira. Só troca isso para a língua visual. Então, o que vai apresentar para o bebê? Ele vai fazer o sinal, mamãe, mamãe, e a criança vai se acostumando ao papai, e aí o papai vai apontando, e assim ela vai adquirindo língua. Meu afilhado tem 5 anos e é surdo.
E eu acompanhei todo esse processo e eu achava muito lindo vendo ele bebezinho, naquele contato visual com a mãe, com a avó, com a família. Ele, com 2 anos, o vocabulário dele era enorme em Libras. Ele sabia sinalizar tudo. E com 2 anos ele começou a assistir programinhas infantis em língua de sinais americana e ele fazia sinais, mamãe e papai, na língua americana de sinais, com 2 anos, né? Então, é da mesma forma. Só troca o som pelo sinal. E aí ele vai. Só que muitas vezes a gente também acostuma com a oralização. Mamã, mamãe. Então ele já vai vendo como o som é produzido, embora ele não tenha esse retorno do som. Mas ele vê como que movimenta a boca, né? Porque para eles, para as crianças, as pessoas todas ficam mexendo a boca e isso é engraçado, né? Mas acostumam. É assim que funciona. Então é assim que ele vai desenvolvendo o vocabulário. Igual, aí eu pego e mostro para ele: água, água. Ele já sabe. Próxima vez ele vai pedir água, fazendo o sinal. E assim vai. Bem natural. Será natural, sim. Sim. Né? E, bom, tu falastes agora uma coisa que até é uma curiosidade minha, né? Quando a gente fala Libras, Libras é brasileira. Brasileira. É a linguagem brasileira. Né? E cada país, então, desenvolve o seu próprio sistema. Exatamente. Então, essa ideia de que Libras é universal é um mito, não é uma verdade. Cada país tem a sua língua de sinais. A língua americana de sinais, a língua alemã de sinais, a língua brasileira de sinais. Cada país tem a sua língua. Alguns sinais parecidos, a nossa, como deriva da língua francesa, tem sinais parecidos, sim, né? Mas não é igual. Cada local tem a sua língua de sinais. Tá, agora uma pergunta que está me inquietando aqui. Como é que um surdo vai viajar e se comunicar lá fora, digamos, né? Olha só, ano passado nós tivemos a Surdo-Olimpíadas Mundial aqui no sul do Brasil. Foi em Caxias do Sul. Eu fui participar dessas Surdo-Olimpíadas e tinha surdos do mundo inteiro. E todos tentando. Claro que, assim como na língua oral a gente se comunica pela americana, né, o inglês, ali também a língua americana de sinais era a língua mais usada, né? Então todos procuravam saber um pouquinho. Mas logo as pessoas começaram a tentar aprender uma língua do outro e ficavam trocando. Como é que é? Aí nós estávamos num grupo da Ucrânia. Eu conheci algumas atletas ucranianas e a gente começou a trocar como é que era o alfabeto, como é que era oi, tudo bem, bom dia, boa tarde. Elas começaram a nos ensinar e assim a gente foi trocando com vários países. Diferente, por exemplo, dos países orientais, onde os caracteres são completamente diferentes, né? Que para nós não dá para compreender nada. Se não tentar falar na língua inglesa, a gente não compreende nada. Na língua visual é mais simples, porque o visual, o contexto ajuda mais. Mesmo que os sinais sejam diferentes, não tem o caractere. Então, isso me surpreendeu. Eu achei a língua visual mais fácil de compreender. E a gente começou a trocar com africanos, com todos os países, a trocar sinais. E todo mundo tentando interagir e fazer isso. Foi muito bacana. Mas a língua usada mais era americana de sinais para um contato inicial. Então assim, ela é considerada universal também, ou aquela para se a comunicação usual. Usual. Mesma coisa. Entendi. Mas eu achei muito legal a gente conversar com surdos de todo mundo. Foi muito interessante. E assim eles usam para viajar. Aí uma outra pergunta. A língua americana, vocês também disponibilizam curso aqui na Abada?
Não temos. Não temos na Bada. Até tem algumas pessoas que vão viajar, têm se interessado, e outras, né, têm se interessado pela língua americana de sinais. Eu aprendi alguns sinais, pai, mãe, né, mas realmente não disponibilizamos, não são tantos cursos assim acessíveis. Tá aí uma oportunidade Oh. no futuro desenvolver, né? É verdade. Que bacana. Tu falaste bastante ali sobre a questão de exames. E no começo, antes a gente iniciar aqui a gravação, eu perguntei, né, como que chega, né, a pessoa até a Bada, né, para fazer os exames e tal. Conta um pouquinho dessa trajetória. trajetória. Então, assim, pessoa busca o posto de saúde, né, a unidade do seu bairro, por algum motivo. Alguém percebeu que ela não tá tendo uma boa acuidade, tá? Pode ter alguma perda. Busca o atendimento lá. O médico faz a solicitação e a própria unidade já faz a marcação do exame. Então, ela entra em contato com a Bada, agenda o exame e essa pessoa vem até nós e faz o exame ali. Com o resultado do exame que o fonoaudiólogo disponibiliza, ela tem que retornar ao posto, né, a unidade para o médico. E o médico é que daí vai dar o encaminhamento. Então, quando ela retorna com o exame, o médico vai dizer, olha, realmente teve perda, olha, vai ter que buscar. E aí, ela muitas vezes é encaminhada de volta para a Bada, então, para ser incluída dentro de alguns dos nossos programas para atendimento, né? Assim, no ano passado, nós tivemos, 1.223 exames foram feitos na Bada. E desses, 566 foram constatados que tinham algum tipo de perda. Então, isso nas mais variadas faixas etárias, né? Desde bebês até adultos com perda. Então, a partir desse momento que o médico dá o encaminhamento, aí ele vai ver se vai para protetização, se vai, né, que tipo de encaminhamento que vai ser dado, e aí a gente cadastra ele, quando ele retorna, cadastra ele como nosso usuário e inclui em algum programa. Então, basicamente... 566? É muito ou é pouco? É um número bem significativo, né? É um número bem significativo. Desses 250 que são adultos, né? Então, adultos ou talvez já venham com uma perda progressiva, etc. Por razões, né? Exatamente. Exposição excessiva ao som, ao barulho, por outras... Acho que também interfere, não? Algumas doenças, e principalmente as doenças próprias da idade, né? A esclerose vai ocasionando essa perda. Mas o restante são crianças e jovens que precisam de um atendimento também bem mais diferenciados, conforme o caso, precisam desse apoio em Libras, né? Se estão na escola, se vão iniciar na escola, vai precisar da Libras, vai ser também encaminhado para protetização, para implante, o que vai ser feito a partir dali? Então, é cadastrado, retorna para a Bada, é cadastrado, e aí a partir dali a gente inicia um trabalho. Interessante, minha cabeça está dando voltas aí. É porque é um mundo novo, vamos dizer assim, né? Aqui na bancada já passou deficiente visual, outras deficiências, né? Agora auditivo, ele tem uma pegada diferente, me parece. É verdade. Em relação a outros, assim, e até, né? Se a gente pensar assim, em tempo, a língua, a Libras, foi reconhecida em 2002. Então, pensa, isso é desse século, é muito novo. Antes, o que acontecia? Nossa, a história dos surdos, assim, da Libras é muito
não posso dizer falha, mas assim, ela precisou de todo um trabalho, de toda uma evolução muito grande para ser reconhecida como língua. E aqui no Brasil, em 2002 que ela foi reconhecida. Então, antes disso, era oralização, não se aceitava, se amarrava a mão de surdos porque eles não podiam se comunicar com as mãos. E olha o esforço que eles tinham que fazer para se comunicar na língua oral, que era uma coisa que eles não escutavam, eles não tinham a noção. Então, é uma história assim, bem sofrida, com muita dificuldade. Eu até me lembro que eu tive... Eu não lembro se chegou a estudar comigo ou que era de alguma outra sala, mas nos meus anos iniciais de aula, na escola tinha. E agora até me vem assim a memória como essa pessoa sofria bullying. Hoje a gente fala bullying, né? Porque tinha outros nomes, né? É por conta disso. Exatamente. Então, além de muitas vezes serem sozinhos, excluídos, por quê? Não consegue se comunicar com os outros. Então vai estar no meio de um grupo fazendo o quê se ele não compreende o que está acontecendo? Quando é pequenininho, nas brincadeiras, as brincadeiras são muito visuais, aí vai tranquilo, mas aonde vai entrando 10, 11 anos, pré-adolescência e adolescência, aí muda muito a brincadeira, o contato, a comunicação, e aí eles ficam muito isolados. Então, e muitas vezes não tinham outras pessoas surdas ou outros deficientes auditivos para eles terem contato, e aí eles ficavam muito sozinhos. Até muito interessante o livro Emmanuelle Laborie, que é uma francesa que escreveu o livro, agora me fugiu o nome do livro, e ela achava quando criança que quando ela crescesse ela ia morrer, porque ela não conhecia surdos adultos. Então ela achava que o surdo, quando chegasse à fase adulta, ele morria, porque eu não conhecia ninguém assim. Olha como anda a imaginação, né? Puxa vida, achar, eu vou morrer quando eu for adulta, eu só tenho a juventude. Então, que coisa, quantos surdos pensavam isso e se sentiam sozinhos? Eu sou diferente de todos, né? Então, e ainda sofrendo bullying, sofrendo tudo isso, como é difícil para eles, né? Então, nossa. E essa parte, né, da rejeição, do escárnio, vocês percebem isso hoje ainda presente? Ainda tem. Com o trabalho feito pela educação dentro das escolas, né, isso diminuiu bastante. Hoje já está bem diferente, mas ainda acontece em outros ambientes, principalmente, né? A nossa sociedade ainda precisa trabalhar muito essas questões de inclusão, do aceitar o diferente. Então ainda precisa muito isso, um trabalho nesse sentido. Qualquer pessoa que seja diferente. E ninguém é igual a ninguém. Por que excluir o diferente se ninguém é igual? Mas a gente faz isso, né? Então é bem complicado, e eles por conta disso sofrem bastante, né? É uma pena mesmo, mas a educação vem trabalhando muito forte nesse sentido, né? De trazer ele mais junto, de incluir, mas ainda temos bastante para caminhar. Surdez não tem cura, né? A surdez não tem cura. Então, mas o que você pode, digamos assim, melhorar exatamente, melhorar a qualidade de vida, diminuir um pouco esses efeitos, né? Então tem muita coisa em nível de implante, protetização, que melhoram eu acho que muito. A minha expressão não foi legal, não tem cura, é que ela não, é que não é uma doença, né? Exatamente. É uma condição, né? É uma condição. Mas ela não tem a reversão dela, digamos. Isso. É isso que eu queria me referir. Não, tá certo. Mas é verdade, né? Então, de trazer essa pessoa, trazer esse... que se comunica de uma forma diferente, mas é um cidadão igual a qualquer cidadão,
né? E como tal, ele tem que ser respeitado. Então, isso a gente precisa realmente melhorar bastante. Bom, lá antes da gente começar também, a gente falou sobre níveis, né? Uhum. A perda, ela tem vários níveis, e conforme esse nível você consegue ter aparelhos, né? Isso. Órteses, né? Uhum. Para ajudar então a melhorar a condição ali, né? Isso, se a gente pensar assim num nível de melhora, isso dá quanto % a mais assim de qualidade no auditivo? É difícil de eu assim isso. posso te dar, assim, exato, posso te dar coisas não tão corretas assim, porque minha área não é a fonoaudiologia, mas assim, melhora bastante. Hoje os aparelhos estão muito mais evoluídos. Meu filho tem a surdez profunda, né? Então assim, mesmo com o aparelho, ele não consegue ouvir a voz humana, né? Ele não consegue escutar, discriminar esses sons. Ele vai perceber coisas do tipo cachorro latindo, barulho de moto, algum barulho mais suave, porque em geral percebe vibração. E eles são muito sensíveis às vibrações. Então, muitas vezes eles percebem sons que a gente diz, olha, ele escutou. Não, ele percebeu a vibração, porque aquilo ali ele não consegue escutar. A onda, né? Exatamente, a onda do ar, no ar, a onda sonora. Então, essa percepção deles é muito apurada, assim como o visual é muito apurado. Então, os aparelhos auditivos conseguem melhorar muito isso. Se a perda não é profunda, é severa, ele melhora bastante essa percepção, e tem surdos que utilizam direto o aparelho e se sentem inseguros sem o aparelho, mas se comunicam por libras, né? Mesmo com o uso, porque o esforço para eles da fala é grande, eles precisam realmente se esforçar. Conseguem falar, muitos surdos conseguem, mas não todos. E é isso que a gente precisa entender, que não é todo surdo que consegue oralizar, que consegue falar com clareza. Então a gente percebe às vezes aquela voz estranha, aquele jeito estranho de falar pela perda auditiva, né? E então com o aparelho ele consegue ter esse retorno melhor e falar melhor, mais claramente. E então os aparelhos hoje estão muito evoluídos, o implante coclear evoluiu muito também. Eu lembro que em 98, quando eu fiz a avaliação do meu filho, nossa, era muito diferente. E hoje crianças que vêm para nós com o implante, caramba, eles oralizam muito melhor, né? Então isso se desenvolveu bastante. Que legal. Muito curioso. Bom, do mercado de trabalho você citou, né, o acompanhamento que vocês fazem, e nesse caso sim, vocês apenas entram em ação, digamos, quando a empresa chama vocês, ou vocês têm algum programa assim já de encaminhamento para empresas também? A gente faz esse programa de encaminhamento. Então, o que acontece? Esse deficiente auditivo e surdo que nos procura, que quer uma vaga de trabalho, ele faz um currículo junto. E aí temos várias empresas que nos procuram que tem vaga para a pessoa com deficiência, e aí a gente encaminha esses currículos. Muitas vezes o próprio surdo prefere, eu quero tal empresa que é mais próximo da minha casa, que tem vaga. Aí ele mesmo leva o currículo, né? Ou manda o currículo por e-mail. Então, isso é a escolha dele, né? Nós fazemos o currículo, orientamos como fazer essa busca e quais os locais que a gente indica, e encaminhamos o currículo, se ele quiser, pela própria BADA. E o restante ele fica à vontade. A empresa recebeu esse currículo, quer fazer entrevista,
aciona a central de Libras. Marca um horário com a central, marca um horário com esse usuário e vai fazer daí a entrevista para admissão. Então a gente acompanha todo esse processo de seleção, aí depois de contratado ele fica por conta da empresa. Vagas são nas mais diversas áreas da empresa? Sim, sim. Por exemplo, numa indústria, ou tem restrição assim, em tal na produção, por exemplo, ele não pode. Na verdade, das mais diversas áreas, dependendo da formação dele, da experiência prévia, onde que ele já trabalhou, né? Se trabalhou, cursos que ele tem. Então, toda a formação, tudo isso é analisado para encaminhar. E a empresa daí vai dizer, olha, nós temos só na produção. Então, quem são as pessoas mais indicadas e que estão dispostas para a produção? Encaminhamos esses currículos. Mas nós precisamos de um surdo formado na área de TI. Bom, aí a gente vai fazer uma busca, ver quem tem essa formação para disponibilizar para aquela vaga. Então, essa é a forma que a gente faz. Então, é mais variado, para mais variadas funções, bem ampla a gama de atendimentos. Legal. E lá na Abada, né, vocês têm ali as salas de atendimento, de exame. O atendimento de fono, né? Quantas vezes por semana o deficiente tem? Ou que periodicidade que ele tem? Assim, atendimentos agora de individuais a gente não está mais tendo, né? Nós só temos dentro dos projetos, nos grupos, que daí ele tem esse atendimento. Então, dependendo do projeto que ele foi incluído. Então, tem crianças que fazem parte do projeto Crescer em Ação e fazem parte do projeto de convivência. Ela vem 2 vezes por semana na Abada. Faz parte do projeto de robótica, do Crescer e do Convivência. Então, ela vem 3 vezes por semana. Então, depende da disponibilidade da família de levar e trazer, depende da disponibilidade das vagas nos projetos, da faixa etária, em qual projeto que se encaixa. Então, isso varia bastante. Atendimentos individuais não estamos tendo, nem de psicologia, nem de fono atualmente. Aliás, esse é um dos nossos grandes desafios. Primeiro, é a questão da verba, né? De ter verba para esses atendimentos individuais, porque esses projetos junto à prefeitura são projetos da assistência social, e aí são para atendimentos em grupo. Então, atualmente, projetos para atendimento individual não tem. E aí, essa é a nossa dificuldade de poder ter esse custo. Mas teria demanda, assim? Tem demanda, sim. Com certeza temos demanda. Principalmente fono e psicólogo. Esses são os que a gente teria uma demanda maior, né? E o outro desafio é profissional. Realmente, a gente tem encontrado muita dificuldade para o profissional de fonoaudiologia. Temos vaga, queremos incluir esse profissional em mais projetos, mas não temos o profissional. Profissionais que a gente tinha durante muitos anos se desligaram agora e aí veio a dificuldade de conseguir repor o profissional. Então, isso para nós tem sido um grande desafio. Até porque, por várias questões de custo e tudo, como é associação, então a situação de verba é um pouquinho diferente de uma empresa privada, né? Mas agora nós estamos buscando outras formas, outros tipos de projeto para que a gente possa contemplar isso, né? Esses atendimentos individuais, que são muito importantes, né? Então, esse tem sido um desafio. Já que estou falando de desafio, vamos lá. Vamos entrando nos desafios? Então, outro profissional que realmente está muito, que tem faltado no mercado, é o intérprete de Libras. Também temos vaga para intérprete de Libras, porque precisamos nos projetos, precisamos na central, e aí
fica difícil, tanto que atendimentos presenciais estão bem complicados para a gente atender por conta da situação de intérprete. A gente vê vaga em vários locais, né? SESI, Senai, Prefeitura, todos com vagas em aberto, porque falta profissional. Então, realmente, esse é outro desafio nosso, é encontrar esse profissional disponível, porque está faltando bastante no mercado. E como aumentou muito a demanda, né, os espaços que hoje precisam, as empresas buscando, aí se deparou com essa situação, né? Cursos de formação de intérprete são poucos. Eu me formei em 2020, né, bem na pandemia, me formei como professora intérprete de Libras. Eu fiz a tradução e interpretação para licenciatura, mas o bacharelado, só a UFSC tem tido cursos. E aí vem a dificuldade, porque presencial, é longe, é complicado. Então, muito poucos cursos de formação de intérprete de Libras. E, bom, aí tem uma outra questão do interesse também, né? Que a pessoa tem que querer fazer, né? Tem que querer fazer, com certeza. E às vezes isso não é tão atraente quanto uma área de TI, por exemplo. Aham. É verdade. E aí vem aquela coisa, num primeiro momento, é lindo aprender Libras, é linda a língua e tudo mais, mas a partir do momento que a pessoa vê os desafios, o que ela tem que aprender, que é uma língua, todo o desenvolvimento, muitas pessoas acabam desistindo. Então, isso realmente acaba, é bem comum acontecer, né? Acaba sendo complicado a quantidade de pessoas que iniciam essa formação e não concluem. Então, o número é bem significativo também. Em Santa Catarina, só na Federal, Florianópolis. Outras também têm iniciado, mas a dificuldade delas é justamente isso, conseguir abrir a turma. Abre inscrições e não consegue o número de pessoas para realmente levar esse curso adiante, o que é uma pena. Eu comecei com um número grande de colegas, éramos em torno de 50, e quando nos formamos em 10. Nossa. Pensa, é uma diferença grande. E aí 10 para suprir o mercado, caramba, né? Mal não deu nem para cobrir as escolas da região. O meu curso, eu me formei na habilitação e licenciatura, e o bacharelado também não é diferente, né? E aí a demanda de empresas precisando de palestras, lives, é muito grande. Não deu conta. Todos querem estar adaptados, né, com o intérprete, mas por outro lado nós temos essa deficiência. Essa deficiência. Ou seja, tem um movimento interessante das empresas, né, estarem em busca dessa adequação, né, mas... E aí esbarram nessa dificuldade que é encontrar o profissional no mercado, né? Então... Olha aí, para você aí, uma baita oportunidade de carreira. Com certeza. Quem está pensando, olha, aproveite, porque realmente é um momento que isso vem crescendo muito. E aí independe, né, para fazer esse curso, independe se a pessoa tem formação em uma outra formação, isso... exatamente. Não tem... Eu vou lhe dizer que a minha formação inicial, eu durante 22 anos fui enfermeira. E como enfermeira, comecei a ir um pouquinho por causa do meu filho, tive que aprender. Aí, sabiam, Lisbeth lá no hospital tal sabe Libras, então tem um surdo, aí eu era chamada. Mas de uma forma ainda uma comunicação muito, né, de iniciante e tudo mais. Mas aos pouquinhos comecei a sentir a necessidade. Aí quando meu filho precisou, eu acabei indo para auxiliar ele na escola, gostei da área da educação, resolvi fazer a faculdade, já tinha feito o pós em tradução e interpretação, mas eu não tinha a base da educação.
Aí fui fazer a faculdade e me formei em 2020. Então, foi muito interessante. Então, tem interesse, ó, pode partir. Então, se tiver alguém da área da educação, melhor. Já tem a base, né? Exatamente. Normal, que seria sala de aula. E só faz, então, essa especialização para Libras. Para Libras. E de outras áreas também é muito interessante, porque como qualquer profissão, cada profissão tem a sua língua específica, né? Os seus termos específicos. E não adianta dizer que, porque eu sou intérprete, eu vou conhecer tudo. Não tem como. Todos aqueles termos próprios da medicina, do direito, que é uma linguagem muito específica da TI, então nem se fala, né? E aí precisa de alguém com formação nessa área. Eu gostava muito de interpretar na área da saúde por conhecer a área da saúde, por ter uma experiência grande dentro dessa área. Os termos, para mim, eram todos conhecidos, mas eu tive que interpretar na área da TI. Caramba, aquilo foi... Eu disse, meu Deus, que língua eles estão falando? Não é português e não é Libras, né? Então, precisa ter essas pessoas dentro dessas áreas que também tenham a formação em Libras, porque dela vai poder ter o contato, fazer uma tradução de muito mais qualidade. Não é porque eu sei alemão que eu vou poder traduzir uma palestra da medicina em alemão, que eu vou conhecer todos aqueles termos técnicos. Então, eu não vou fazer uma tradução de qualidade se eu não tenho esse aprimoramento. E aqui vem outro desafio para nós na Central de Libras, que é ter acesso aos conteúdos, porque os intérpretes que estão ali, eles não têm formação em todas as áreas. E daqui a pouco eles estão lá tendo que interpretar coisas da área de TI que não é formação. E eles precisam buscar os sinais e entender aquele contexto. E isso é um grande desafio para quem está interpretando. É bem, bem complexo, né? Então a gente acaba tendo que ter uma flexibilidade, uma maleabilidade para fazer essas traduções muito grande. Interessante. Que é o desafio dentro da área do intérprete. É interessante. Eu estava pensando agora o seguinte, nessa tua fala, vou pegar o exemplo do TI, né? A pessoa tem formação em sistemas e pode fazer uma complementação como intérprete. E daqui a pouco cansei de fazer sistema, Guilherme. Vou lá fazer uma interpretação agora, dentro dessa área. Interessante. E assim, válido para qualquer... Para qualquer área. Então, eu tenho visto muitos estudantes de medicina se aprimorando na Libras. Caramba, isso é fantástico, porque olha a diferença. Agora nós tivemos a Liliane, que é a nossa colaboradora, ela é surda, né, deficiente auditiva, e se formou em psicologia. E junto comigo tinha uma outra menina que fazia psicologia também, ela fazia letras libras comigo e psicologia. E hoje eu vendo as interpretações delas, assim, trazendo conteúdos dessa área para Libras, caramba, eu fico de boca aberta, explicando a respeito do sistema neurológico, neurônios, dendritos, que uma pessoa que não entende nada dessa área vai tentar traduzir uma palestra, uma live de psicologia, vai se ver estreita para poder trazer todo esse conteúdo para a língua visual, né? E que se é uma pessoa que está formada ali, que tem toda essa riqueza de informações, que pode passar esse conteúdo para outra língua de uma forma muito mais tranquila, muito mais clara, né? Que é o que todo surdo quer, né? Lisbeth, a gente já está... Quanto tempo? 1h12. Uau! 1h12, já. E eu ainda preciso perguntar como as pessoas podem ajudar a Rabada. Certo. Então, assim, o que nos tem faltado muito, por exemplo, voluntários
voluntários para diversas ações que a gente faz, por exemplo, pedágio. Nossa, é bem complexo conseguir voluntários para isso. Voluntários dentro da instituição, por exemplo, agora vamos ter o aniversário, precisamos de alguém para ajudar, né, dentro das dinâmicas, das brincadeiras, algumas coisas. Então, uma das formas seria através de voluntariado, né? Outra forma é a contribuição mesmo, contribuição financeira. Nós estamos construindo a sede nova, né? Essa sede, ela vem junto com os trapamédicos, a casa de apoio, e precisamos de verba para isso, né? Então, empresas já contribuem, mas não é fácil. Uma construção demanda muito dinheiro. Então, quem quiser contribuir dessa forma, temos algumas pessoas que contribuem através da conta de energia, né? Então faz a contribuição direto ali, e essa verba ajuda muito dentro desses projetos. Então, principalmente dessas formas, né? Legal. Através do voluntariado e dos projetos. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma que eu me lembro agora, mas eu acredito que era basicamente isso, né? Através desses voluntariados e da contribuição direta, ou mesmo quiserem contribuir, por exemplo, no pedágio a gente dava, quem quiser contribuir por Pix, né? E ficamos surpresos da quantidade de pessoas que diziam, podemos ajudar por Pix, aí a gente entregava o cartãozinho e depois realmente tivemos retorno, né? As pessoas contribuíram. Então isso é muito bom, porque tem despesas além da construção que é da sede, e precisa arrumar, trocar uma lâmpada, um encanamento. E aí, da onde vem verba para isso, né? Então, precisamos muito dessas ajudas. Nenhuma entidade consegue sobreviver sem o apoio financeiro. Sem apoio financeiro não tem como, né? Tudo demanda em custos. E aí, nos projetos, etc., tudo ok, os profissionais a gente consegue pagar dentro disso, mas esses outros custos, e às vezes pequenos, mas que somados acabam sendo grandes, né? Então, é muito importante. Com certeza. E daí pode buscar também conhecer um pouco mais da instituição pelas redes sociais, né? Guilherme abriu para nós aqui o site, né? Então, tem ali, tem contato pelo WhatsApp, né? Isso. Mas vocês devem ter também o telefone normal. Tem o fixo, né? E tem o WhatsApp, que esse que está aqui é o telefone da central, né? Aí temos mais um outro número na central, mas o telefone fixo é o 3340-2463, tá? Esse é o outro número da central. E tem o WhatsApp, que é o 99283. Tá ali? 4640, né? 4640, exatamente, tá? Legal. Então, esse é o telefone WhatsApp, e aí podem estar nos procurando agora, quem tiver interesse nesse curso de Libras gratuito, né? Já fazer inscrição, nós vamos abrir curtinho, porque a gente sabe que é muito rápido, vai preencher essas vagas muito depressa, né? E para outros, né? Outros querer conhecer um pouquinho mais a Bada, estamos à disposição. Na Max Ehring? Max Ehring, 123, né? No Vitor Konder. Então, estamos ali junto à Casa do Leão, né? Então, um prédio amarelo que tem 2 leões na frente. É bem fácil de identificar ali, bem próximo do Senai, próximo da FURB. Então, estamos ali bem próximo. Que legal. Por enquanto. Em breve nos mudamos para a sede nova. Poxa, Lisbeth, que bate-papo gostoso. Mais uma vez, um aprendizado, inspiração, porque cada história que a gente ouve aqui inspira, né? E te agradecer aí, né, por ter aceito também o convite, né, de estar aí. E assim, pedir se tu queres deixar uma palavra final para os nossos ouvintes aí. Bom, primeiro agradecer o convite, porque isso para nós é muito importante, muito significativo, foi muito legal, Heriberto,
está participando aqui do programa, muito bacana. E nós queremos ver cada vez mais histórias de sucesso. O que nós queremos é isso, né? Nossa alegria hoje é ver essas histórias de sucesso, como foi agora ter visto a Liliane, a formatura dela na FURB, em Libras, né? De ter essa pessoa junto com a gente, e outros colaboradores, a Marcela, que tem trabalhado muito, que é da diretoria, junto com a gente. E agora nós temos uma diretoria bastante participativa, que está se envolvendo muito com os projetos, com a Elisa e a Thaís. Esse desenvolvimento da Central de Libras para nós foi uma conquista enorme, que vai fazer realmente diferença aqui para Blumenau e região, né? Porque aqui na região não tem nada parecido, né? Então, isso realmente, essas conquistas nos motivam a trabalhar cada vez mais, né? De ver essas histórias de sucesso, essas pessoas assim atingindo níveis cada vez melhores, né? As parcerias que a gente vem conseguindo com empresas, com o CEMEA, que a gente vem trabalhando mais próximo, as Blue. Então, isso para nós realmente nos motiva muito, né? E que essas histórias façam parte cada vez mais da nossa sociedade, que isso possa ser ampliado e sirva de exemplo para mais pessoas, né? Que antes o surdo olhava, uma criança surda olhando para o futuro, o que ele via? Ele não via muita coisa. Hoje, nossa, já tem um universo enorme, muitas opções. E a gente quer que eles realmente alcancem cada vez mais isso, né? Que não fiquem presos e que as famílias possam ser parceiras nisso. Porque esse é outro grande desafio nosso, trazer as famílias junto. Eu, como mãe de surdo, via isso, né? As famílias muitas vezes não auxiliam, quando deveriam ser os primeiros a impulsionar, né? O que eu quero para o meu filho? Qual é o futuro que eu quero para o meu filho? Eu não quero que ele tenha um espaço limitado e fique sempre preso comigo dentro de casa. Eu quero que ele tenha um mundo à frente, que ele possa. Então, que as famílias possam ser parceiras nisso, incentivando o seu filho, né? Indo junto e se comunicando com ele. Eu fui obrigada a aprender Libras, porque o meu filho foi aprender Libras. E eu disse, como eu vou me comunicar se ele fala numa língua diferente? Eu tenho que me comunicar com ele, eu preciso entender. Eu não quero que outra pessoa vá ensinar para ele valores, ensinar história, a nossa história de família. Eu não quero que ele aprenda por outros, eu quero que ele aprenda por mim. Eu tenho que saber. E esse movimento a gente vê, cada família tem o seu tempo, mas a gente tem que ver que tem que partir da família. Família é o primeiro núcleo do ser humano. É ali que ele vai aprender da sociedade. Se ele aprende na família um exemplo de exclusão, o que sobra para a sociedade? Então a família tem que ser a primeira a incluir, a primeira a participar. Então eu espero muito que as famílias venham junto com a gente. Vamos dar uma vida para esses cidadãos. Eles têm todo um futuro e a gente tem que ajudar eles nisso. É nosso papel de família, né? É nosso papel como pai e mãe. Legal. Então, essa era a mensagem que eu gostaria que ficasse para as pessoas, para as famílias, de serem mais parceiros. E nosso imenso agradecimento por essa oportunidade de poder estar divulgando isso aqui com vocês. Lisbeth Belzer Rosa, coordenadora da ABADA, Associação Blumenauense de Amigos dos Deficientes Auditivos. Antes da gente encerrar, a gente sempre deixa um pequeno mimozinho, que é um mousepad com a logo do programa. Ai, amei, que bonitinha. Para deixar registrado aí, né, essa participação também da ABADA aqui no podcast. Legal, muito obrigada. Muito obrigado, muito obrigada. Lisbeth. Na descrição depois a gente vai colocar os dados, né, endereços, telefones, as formas como se pode ajudar também, né? E é isso. E
Para você, a gente faz novamente o convite, faça sua inscrição lá no YouTube, siga-nos, compartilhe esse conteúdo para que ele possa chegar a mais e mais pessoas. Tchau, até a próxima.